comunicado para você? Qual a influência, a força, o impacto que a sua comunicação, aquilo que você conta para você, a forma que você se vê, impacta nas suas relações, decisões, na sua vida como um todo, até na sua saúde. Hoje eu quero trazer para vocês, trazer a consciência, um assunto que não é explorado, mas muito importante. E esse assunto é um dos principais pontos de prejuízo para o processo terapêutico. Geralmente, é esse ponto que eu vou trazer hoje que dificulta as pessoas alcançarem o que elas realmente desejam, a se tornarem o que realmente elas querem, ou seja, resolver o seu problema e sair de um estado de sofrimento. É esse assunto específico que eu quero tratar com vocês hoje, tá? Sobre a comunicação, o que você tem comunicado para você. Então, se você quer saber mais sobre isso, para perceber se você não está caindo numa cilada, numa armadilha que uma arapuca que você mesmo está armando e você mesmo está caindo, fica aqui comigo e vamos entender um pouquinho mais nessa live, tá? Sou Matheus Morari, sou psicólogo sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta, estudo hipnose, utilizo ela nos meus atendimentos clínicos e também sou treinador de habilidades socioemocionais, ajudando as pessoas a desenvolverem habilidades de socialização, comunicação e gestão das suas emoções, tá? E é isso, hoje eu vou falar sobre comunicação com vocês, mas especificamente a comunicação pessoal. Então eu vou falar um pouquinho de algumas reflexões que tem a ver com comunicação não violenta e tem a ver também com um pouquinho de PNL e outras coisitas a mais, tá? Vou fazer os pormenores aqui da live, tá? Para quem está no ao vivo, tem que fazer uns encaminhamentos aqui, né? Aqui eu tenho que mandar. E eu quero que você vá refletindo já, você que está acompanhando aí a gravação ao vivo, o que você tem comunicado para si. Você acha que é coisa boa ou que é coisa ruim? Você acha que a comunicação que você tem com você mesmo te afeta alguma coisa ou não tem nada a ver com a parada? Fala, Matheus, não tem nada a ver com a parada. E um dos motivos, né, que me trouxeram ter esse tema na minha lista de lives e trazer aqui para ser sorteado, né, é justamente isso que eu falei no começo, de ser um dos principais problemas na terapia. Né, geralmente o que mais atrapalha a terapia é isso. E isso é um assunto que é pouco explorado. Dificilmente você vai achar alguém falando sobre esse quesito aqui nas redes, né, sociais. Então é um assunto mais exclusivo, vamos dizer assim, né? Então, quem assistir isso vai ser muito beneficiado. Já digo então para você, se você gosta de pessoas, se você gosta da sua mãe, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, filhos, talvez, dependendo da idade, encaminhe esse conteúdo para eles, tá? Para que eles possam perceber também o que eles estão fazendo com a vida deles e com eles mesmos, tá? Então é isso. Ok? Então a gente vai iniciar aqui a aprofundar os temas e o conteúdo, tá? Comunicação, a gente tem que falar um pouquinho de comunicação antes de fazer essas reflexões, né? A gente tem que entender que tudo é comunicação, tá? Tipo assim, o ser humano, ele não se comunica, ele é comunicação, tá? E a comunicação muda a forma de ver as coisas. A comunicação nos traz o sentido das coisas. E ela pode mudar a nossa forma de ver, de se relacionar e de entender nosso presente, nosso passado e nosso futuro, certo? Tudo é comunicação. A comunicação está presente no meio animal. Os animais se comunicam, tá? Ou se for ver, né? Parece um papo de bicho grilo, mas se for ver, o universo se comunica. Por exemplo, né? Não sei que termo eu posso usar, mas de certa forma, quando o tempo está muito seco, ele está comunicando que vai precisar de uma chuva, né? Para fazer o ciclo da chuva.
Então comunica que já está com muita chuva, que a água tem que evaporar, que tem que subir de novo. Então há uma comunicação nesse sistema. Então onde há comunicação, e a comunicação nos animais, no mundo animal, na natureza, há comunicação nos nossos neurônios. Os neurônios se comunicam. São trocas elétricas que uns fazem para os outros para a gente funcionar. Qualquer movimento, pensamento, qualquer funcionalidade nossa, os neurônios estão ali mandando mensagens. Tanto é que a gente chama, né, tem os neuroreceptores, né? Então se eu estou recebendo uma mensagem, tá? Então tudo é comunicação. Se há comunicação, a gente pode entender que há relação. Se há relação, então a gente pode entender que há sistemas, tá? E se for, a gente está falando de ser humano, se há comunicação, se há relação, se há sistema, tem também emoções, tá? Então a gente tem que entender esse olhar mais abrangente, né, mais geral da comunicação. É a comunicação que vai sempre trazer o significado, a mensagem e passar a informação para a gente, tá? Repito, nós não fazemos comunicação, nós somos comunicação. Não tem como a gente não se comunicar. Eu me comunico através da minha fala, do meu olhar, do meu gesto, da minha expressão, até no meu silêncio eu estou comunicando alguma coisa, tá? Ou seja, a comunicação está atrelada ao nosso comportamento. A minha forma de se comportar está mandando uma mensagem. Vamos dizer assim que o áudio dessa live aqui caia e vocês vejam só eu bababá falando, não conseguem, sei lá, fazer uma leitura labial também, né? Vai que o bigode ou a barba atrapalha. E eu tô aqui. A minha expressão facial, o gesto que eu vou estar fazendo, a minha postura, o meu olhar, vai estar passando algum tipo de mensagem para você. Então não tem como a gente não se comunicar. Só que o interessante é o seguinte também. Eu sou responsável por fazer você entender alguma coisa, mas também o seu filtro, a sua lente, a sua experiência pode influenciar na mensagem que é mandada. De forma que quando a mensagem bate em você, você interpreta de uma maneira diferente. Isso pode acontecer também. Tá? E aí eu vou fazer essa pergunta várias vezes aqui na live. Eu quero que você reflita. Então, o que você tem mandado de mensagem para você mesmo? Se você fosse se ouvir ou se ver de uma maneira externa, como que você se trata? Ao que você fala para si mesmo, né? De você mesmo. Como que você se sentiria se você parar para analisar? Às vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo com o outro, né? Quer dizer, com a gente mesmo. Eu estou fazendo uma confusão aqui. Às vezes eu percebo só o que eu estou fazendo com o outro, ou o que o outro está fazendo comigo, principalmente, né? Perceber o que o outro está fazendo comigo é sempre mais fácil. Mas o que eu estou fazendo comigo mesmo, eu não percebo. E aí que é o problema. E muitas pessoas ficam em loops intermináveis de, vou chamar de autossabotagem, né? De autossabotagem e não conseguem, têm dificuldade de resolver o problema, tá? E esse problema na nossa comunicação pessoal, e às vezes até na comunicação com os outros, né? Eu percebo que o que está por detrás é uma dificuldade de ser autêntico, uma dificuldade de ser uma autonomia. Hoje em dia está muito difícil encontrar pessoas autênticas, pessoas que têm autonomia de si, dos seus pensamentos, ideais, crenças, funcionamentos e comportamentos. Está muito difícil encontrar essa autenticidade, tá? Geralmente as pessoas só estão respondendo a padrões que colocaram a ela ou que ela espera, né, que os outros, ou seja, se comportando da forma que os outros esperam que ela faça para não ser julgada, ou se comportando como ela acha que o outro quer que ela se comporte ou está precisando, e muitas vezes funcionando em uma reatividade, né? Sendo reativo ao sistema, aos estímulos, ou seja, de certa forma também está, às vezes rebeldia
que é vista como liberdade, pode ser uma prisão ao oposto. Eu não sigo tal leis e tal regras que me prendem. Eu sou rebelde a tal leis, a tal regras, a tais normas. Sou rebelde contra isso, me revolto contra tudo isso. Só que aí você fica preso à sua rebeldia. Porque isso aí te proíbe de fazer qualquer coisa que dê a entender que você está obedecendo uma regra. Então é uma prisão. Eu só troco uma prisão por outra. Então essa dificuldade de ser autêntico, esse excesso de viver só na dualidade, né, na situação binária, bom, mal, preto, branco. Eu até falei sobre a live aqui, sobre aprender a viver com a relatividade, né, ter essa dificuldade, esse manejo, afeta na forma que você se comunica, afeta na forma que você se vê. Porque essa falta de autenticidade faz com que sempre eu esteja atento somente ao que eu devo fazer, que é esperado. E não, às vezes eu não consigo olhar o que eu quero fazer diante da situação, o que eu estou sentindo diante daquele problema. Eu acabo não validando, eu acabo ignorando, achando que isso é bobeira, tá? E aí eu vou adotando posturas de comunicações ineficientes, principalmente comigo mesmo. Faz sentido ou para vocês eu estou viajando ou não fez nexo ainda? Para perceber nisso, tá? E quando eu falo dessa reatividade, gente, às vezes é o próprio sistema familiar, tá? Não é sistema político econômico, não, também, né? Mas geralmente essa reatividade é mais um sistema familiar. Ah, minha mãe era muito rígida, me mandava e eu não podia fazer nada, ou meu pai. Então agora que eu tô solteiro, autônomo com meu emprego, ou com meu serviço, ou seja, dono do meu nariz, né? Popularmente dizendo, eu faço o que eu quero. Não, você faz tudo aquilo que se manifesta como rebeldia. Porque você não vai querer ter nenhuma ação que remonte que você está obedecendo alguma normativa que veio deles. Então, cuidado. Ter uma comunicação mais saudável é trabalhar a sua autonomia, a sua autenticidade. E na sistêmica a gente utiliza uma palavra quando a gente está associando autonomia, autenticidade. É diferenciação. É você se diferenciar da sua família de origem. É você se diferenciar dos padrões familiares do que foram colocados como expectativa em você e construir a sua própria identidade. Sem muito emaranhamento com pai, com mãe e com o sistema. Não é ser rebelde, mas saber o que você carrega e que não carrega de uma maneira leve, sem culpa. Tem uma live já preparada para sortear aqui para falar só sobre diferenciação. Não vou aprofundar muito esse tema. Tá? Então a gente tem que ter um controle melhor nessa dualidade, tá? Nessa relação só binária, certo? Porque essa relação binária que não sabe conviver com o meio termo acaba nos empurrando para um padrão geral de comunicação, né? A norma geral de comunicação é uma comunicação que julga, que critica, que ataca e que acusa. E isso acontece não só com o outro, mas comigo. Eu julgo meus sentimentos, eu me julgo como ruim, como boa, eu me ataco como, eu sou suficiente, eu sou um problema mesmo, eu não consigo, eu sou uma desgraça mesmo, eu tenho dedo podre mesmo, me ataco, eu não faço nada direito mesmo, eu não presto, tal, e me acuso, eu não sou boa, eu não sou aquilo. Esse é o nosso padrão de comunicação com a gente. E a gente tem dificuldade de ir para o contraponto, que é acolher, refletir, buscar compreender, entender as necessidades ocultas por detrás disso. Falei sobre necessidades ocultas recentemente aqui no perfil. Então veja só, você está em qual postura de comunicação? Com você mesmo, no tratamento com você mesmo, nas coisas que você pensa sobre si, nas coisas que você fala sobre si, seja para os outros ou seja para você mesmo, e como as atitudes que você faz para com você. Nos seus hábitos, nas suas escolhas e assim vai. São atitudes maior de acusação, julgamento, ataque e crítica? Ou é mais acolhimento, reflexão, compreensão? O que você acha que é?
E por que eu falo, gente, que é o principal problema no processo terapêutico que atrapalha a pessoa a alcançar seus objetivos? Porque a terapia, ela vai funcionar 50-50. Eu não mudo ninguém. O terapeuta, ele sempre vai ter uma função de orientação, de trazer um olhar que a pessoa sozinha não conseguiria encontrar, fazer conexões que a pessoa sozinha não conseguiria fazer. Eu não dou o beabá, um receituário, um manual para a pessoa tocar a vida dela, não. Certo? Isso aí é se ausentar de responsabilidade, é imaturidade e infantilidade. Querer que alguém resolva e coloque o que você tem que fazer ou não, tá? E justamente o processo terapêutico é para ajudar nessa autenticidade, nessa autonomia, nesse amadurecimento. Mas se a pessoa vem aqui e ela está jogando contra, aí o serviço fica complicado, né? Meu maior adversário é a própria pessoa. Mas eu não consigo. Não, mas isso é muito difícil. Não, é que você não entende. Não, fulano realmente quer isso mesmo. Não, é que isso é muito difícil para mim. Nunca, não, mas eu não vou dar conta de fazer isso. Mas porque minha vida é um problema. É porque eu tenho dificuldade. Mas é porque eu sou complicado mesmo. Eu acho que eu nunca vou ter solução. É tão difícil para mim. Isso me dói tanto. Eu sou assim porque eu sou assim mesmo. Sabe aquela síndrome Gabriela? Como que eu vou ajudar uma pessoa que, imagine só, que se eu falar, beleza, faz sentido isso? Não. E para esse caminho aqui, então, seria melhor? Não sei, acho que não. Não, já fui, mas já não resolveu. Quer saber? Acho que nada disso vai resolver. Nesse clima. Não vai funcionar. Então, a pessoa que carrega uma comunicação de autodepreciação, que a pessoa se deprecia, se julga, se critica, se coloca para baixo, né? Como que eu vou fazer alguma coisa, tá? Se a pessoa estiver nesse mecanismo. Então, quando isso acontece na terapia, primeiramente eu gosto de evidenciar o funcionamento. Falo, fulano, é o seguinte, você está fazendo isso, 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 isso. Então, antes da gente alcançar aquele objetivo que você quer, eu vou ter que dessensibilizar e a gente vai ter que resolver esse estilo de comunicação, porque senão a gente vai dar uma sensação de fracasso. Porque eu não posso ficar insistindo em fazer alguma coisa que eu sei que por causa dessa comunicação a pessoa não vai fazer, porque vai incentivar qual a interpretação que o cérebro dela vai fazer. Eu já procurei ajuda, não resolveu, terapia não resolve, eu sou um problema, nada que eu faço dá certo. Por causa dessa comunicação. Então eu tenho que parar de focar lá no que ela quer, no que ela acha que ela quer e que precisa, e eu vou ter que focar em dessensibilizar e mudar a forma dela se comunicar com ela mesma. Porque senão o negócio não vai fluir, certo? E aí isso tende a deixar o processo terapêutico mais longo, tá? Então você, quando recebe ajuda, ou quando procura ajuda, se é que procura, se é que recebe, né? Você aceita ou você fica se depreciando? Você tem mania de se acusar, de se criticar, de se atacar? Que, por exemplo, até no meu curso de ansiedade, um dos principais pontos que eu trabalho com ansiedade é isso. A pessoa fala assim, eu sou ansiosa, eu sou complicada, é que eu sou assim mesmo, é que eu sou difícil, é que eu sou brava. Se você como que você vai deixar de ser? Como você vai deixar de ser? Então é uma comunicação que você está mandando para você, que você é aquilo e pronto, acabou. Então você não vai deixar de ser. A gente tem que encontrar uma forma diferente de se comunicar. A gente pode se comunicar que isso faz com que eu sinta ansiedade. Algo em mim está ansioso com alguma coisa. Algo em mim está ansioso. Algo em mim está ficando ansioso diante dessa situação. O que em mim está ansioso? Por causa de quê? Então, atitude mais reflexiva. Agora, se eu falar, eu sou bravo, eu sou isso, você está tendo uma comunicação direta com você, te empurrando para o problema e para padrões de comportamentos que não rolam, que não são bons, que não são gostosos, que não são legais, que não funcionam bem e só te trazem prejuízo. E aí você depois quer acusar Deus e o mundo de que ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo nada na vida, tudo é difícil para você, porque a postura que você está se colocando é isso. Se você, vamos dizer assim, né, profetiza ou proclama fracasso para a sua vida, problema, desgraça ou qualquer coisa nesse sentido pejorativo, é isso que você vai vivenciar. Lembre que a mente dita a nossa realidade.
o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se eu estou falando que eu sou um problema, que eu sou um fracasso, que eu não consigo, que eu sou burro, que eu sou limitado, que eu tenho o dedo podre, que eu não sei fazer isso, que eu não sei fazer aquilo outro, que realmente eu sou... O cérebro vai captar e falar assim, ok, é mensagem captada. E a gente vai, né, executar isso para você também. Quer dizer, executar isso para você então. E aí eu vou ter atitudes e posturas que vão me levar e virar um ciclo produtivo, porque eu vou continuar fazendo e acreditando e vai reforçando a crença. E aí sabe o que acontece? A forma que eu me trato influencia diretamente na forma que o outro me trata. Então aí a pessoa entra num relacionamento. E aí às vezes ela nem comunica verbalmente, mas nas atitudes, na postura, percebe que ela mesma está se colocando para baixo, que ela não se prioriza, que ela não é importante, que ela é um problema, que ela é inútil, que ela é isso, que ela é imprestável, que ela não se ama, ou que não merece amor. E ela está comunicando isso. Às vezes não é verbal, tá? Porque a comunicação é além do verbal. Aí a outra pessoa começa a tratar ela por um certo estímulo, tá? Que ela mesma está dando, reforçando tudo isso que ela está sentindo, tratando ela como limitada, imprestável, não tão bem amada, não tão bem cuidada, não sendo prioridade. Então, às vezes, a gente tem que ver, por isso que é bem complicado a relação humana. É o outro que está sendo maldoso, tóxico, alguma coisa do tipo, ou é eu que me coloquei e suscitei esse comportamento no outro? Entende? Porque, lógico, que nas relações mais ideais, né? Uma pessoa com estrutura emocional muito bem estabelecida, independente se alguém está me tendo uma postura tóxica, ou seja, eu vejo que a pessoa se comunica que ela não se ama. Isso incentivaria eu tratar ela igualmente com desamor. Mas se eu tenho uma estrutura emocional sólida, eu não vou me sucumbir a esse comportamento da pessoa, eu vou fazer o oposto, vou ajudar a pessoa a parar com esse comportamento. Isso seria o ideal, né, o que se espera. Mas a realidade dentro da estrutura emocional que a maioria das pessoas no mundo aí tem, aqui na nossa sociedade, o que mais provavelmente vai acontecer é o outro, que já não tem uma estrutura emocional tão boa também, né, acabar se sucumbindo e te tratando da forma que você já se trata. Então, você quer ser tratada bem? A primeira pessoa que quer te tratar bem é você. Várias vezes eu estou atendendo alguém que foi vítima de relacionamento abusivo, ou tem alguma complicação, e vem, mas ninguém me dá atenção, ninguém me prioriza, eu não sou importante para ninguém. E aí eu falei, inclusive para você mesmo, né? Você com você mesmo. Eu, tipo assim, se doa totalmente a outras pessoas, para outras pessoas tá ali linda, sorridente, tá ali disposta a ajudar, mas ela se trata como o cocô do cavalo, do bandido. E aí? Então aquilo que ela está acusando os outros de fazer, ela está no meio dos outros muitas vezes. Então cuidado, reflita o que você tem comunicado para você. Mateus, como que eu posso ir fazendo isso? Tá? Se você já tem um padrão de autoacusação, vai ser um processo, tá? Não vai ser do dia para a noite. Mas você tem que se conectar com você, sem ter medo do que você vai encontrar, do que você é, dos fantasmas, das feridas, dos machucados. Buscar se conectar com você, olhar para dentro, para encontrar quais as suas necessidades, o que você realmente está precisando. Converse com essa angústia, com esse medo, com esse problema, para encontrar a sua necessidade. Olhe para dentro de você, se acolha mais, reflita mais, compreenda mais. Busque identificar os pontos de tensão, os gatilhos, as experiências que você teve que estão correlacionadas. Como eu sou um terapeuta sistêmico, eu tenho que dar essa pinceladinha. Essa maneira de você se comunicar com você mesmo, provavelmente, para não falar certeiramente, vai estar ligado à forma que você aprendeu lá na sua questão familiar. Nossos pais têm influência direta no nosso comportamento. Estudando um pouco hipnose também, sugestão, e essa comunicação que você dá para você é uma autossugestão,
Se a gente estivesse falando só de hipnose, eu estou falando de autossugestão aqui. É praticamente isso que eu estou falando, tá? Mas a sugestão é toda uma palavra diretiva de ordem que a nossa cabeça interpreta como verdade e isso molda nosso jeito de funcionar. Então, o que você comunica como verdade é uma sugestão, uma flecha, um comando, um senso de realidade, então eu vou cumprir com isso. E aí, se você escuta dos seus pais, você não presta para nada, fulano faz melhor que você, pô, faz tudo errado, constantemente, você vai construir essa autoimagem de você. E aí, quando você for crescendo, é assim que você vai se tratar. Porque se foi assim que seus pais te condicionaram e falaram que você é, então eu sou. Se eu sou um problema, então eu sou um problema. Se eu não faço nada direito, então é porque eu não faço nada direito. Se eu nunca vou ser nada na vida, é porque eu nunca vou ser nada na vida. Então, essa comunicação disfuncional, essa comunicação tóxica, né, pessoal, pode estar atrelada com questões com o sistema familiar, que a gente pode chamar de lealdade. Se a família falou que eu sou um problema, para eu não ser recusado pela família, e já que foi esse papel que a família me deu de problema, então eu sou leal à família, continuando sendo um problema, um fracassado, um sem futuro, um problemático. Mesmo que a família me ataque, continue me malhando, é o papel que a família me colocou e eu prefiro ser aceito assim do que ser rejeitado. E se eu mudar meu jeito de ser, fugir do papel que a família me colocou, na minha cabeça, corre o risco de eu ser rejeitado. Isso é o pior, é o medo de qualquer ser humano, é a rejeição, é o abandono afetivo. Isso começa lá na infância. Então, o seu padrão familiar, questões não resolvidas com a sua família de origem, o que você escutava do seu pai e da sua mãe e carrega como lealdade, com fidelidade até hoje, pode estar atrelado a essa sua forma de se comunicar com você mesmo. Ou como repetição ou como reatividade. Tá? Esses dois pontos. E como eu disse, essa comunicação que você tem com você, estudando hipnose, PNL, é uma autossugestão que você manda para o seu inconsciente. Tanto é que quando a gente vai fazer uma indução, faz a indução, depois a gente vai para a sugestão, vai fazer um trabalho, alguma técnica, alguma coisa para combater crença, fobia, trauma, até nas aplicações das regressões e tal, a gente faz a dissociação e a gente faz no final uma indução. Você sinta assim agora você percebe que você é capaz, perceba que você conseguiu resolver o problema, e você vai falando para você, eu sou isso, eu sou aquilo outro, a partir de agora minha realidade vai ser essa, a partir de agora eu assumo o controle da minha vida. Parece que bobagem, mas não, a pessoa sai com um comando diferente. Mateus, então as palavras são mágicas? Realmente se eu ficar falando alguma coisa para mim, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu vou ter dinheiro, eu vou ter dinheiro. Isso vai voltar para mim? Não que é uma mágica, tá, gente? Não tipo assim, dinheiro, 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 dinheiro. Aí daqui um ano, dinheiro, erro! Não, né, gente? Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, eu acho que você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica que deve ter algumas funções neurológicas aí que não tá muito legal, tá? Mas a autossugestão me coloca numa postura ativa. Se eu me sugestiono com riqueza, dinheiro, prosperidade, por exemplo, saúde, eu vou conseguir resolver o problema, eu vou ser um bom marido, eu vou superar minhas dificuldades, eu vou aprender a ser um melhor profissional, eu vou aprender a resolver esses problemas que eu tenho dificuldade. E eu estou me dando uma sugestão. E essa sugestão vai me influenciar num caminho para aquele processo. Então vai ajudar eu ter os comportamentos para aquilo, porque eu vou estar sendo fiel àquilo que eu estou dizendo para mim. O meu pensamento dita a minha realidade, então eu vou conviver com essa realidade. Então as minhas ações vão trazer aquilo. Tá? Agora, se eu me coloco como eu sou pobre mesmo, eu sou um problema mesmo, eu nunca vou conseguir nada mesmo, eu sou burro mesmo, eu vou me colocar nesse papel, eu vou executar esse papel e vou vivenciar esse papel. Tá? Então pode ver que é uma questão bem complexa, que está atrelado aí às suas crenças, às suas experiências, ao seu padrão familiar, mas é questão que tem como mudar. Sozinho é bem difícil, é possível, mas é bem difícil. O ideal é você procurar um profissional para entender, te ajudar auxiliando a encontrar esses pontos de tensão, tá? Na sua história que te trouxeram essas crenças, esses modelos de você se comunicar para você aprender uma maneira diferente de se comunicar com você mesmo, tá? Agora, as sugestões, autossugestões que você coloca para você,
vai ditar a sua realidade. E se você se acha que é um problemático, fracassado, que vai viver a vida inteira sozinho e vai falando isso para você, você não vai sair dessa realidade. O cérebro não distingue o real do imaginário. Se você fala isso, imagina isso, você dá um comando, eu imagino, o cérebro vai carimbando como realidade. Então se eu falo para mim assim, poxa, eu vou viver sozinho mesmo. Meu cérebro já vai construir uma imagem mesmo. Meu cérebro funciona bastante com imagem, né? Dentro de uma casa genérica, no sofá, numa sala, sozinho, sem ninguém me acompanhando. Eu vou começar a vivenciar isso na minha mente, o cérebro vai carimbando. E tipo assim, é isso que ele quer, então vamos conduzir para esse caminho. Eu vou ser não vou conseguir ser um bom marido. Todas as relações que eu vou ter vai fracassar. Aí vai aparecendo imagens na minha cabeça de eu terminando brigando com pessoas genéricas, né? Com mulheres genéricas. Mulheres, né? Que eu pegar o briga, terminou, aí eu começando o outro, no começo o bando briga, terminando. Ou seja, essa imagem, essa realidade, né? Essa imaginação vai fazer com que eu vivencie isso. Tá? Você vê, imagine que você vai pegar uma moto. Pega uma moto para dirigir, de preferência se você está tirando a habilitação agora, por exemplo, pega numa moto e fica assim, meu Deus, eu vou bater, é perigoso, tem muito buraco, vou cair no buraco, vou bater, alguém vai bater em mim, eu vou bater. Ai, meu Deus, alguma coisa vai bater. A chance de você sofrer um acidente é muito maior. Você já está imaginando aquilo. Tá? E sei lá, você vai apresentar um TCC, um trabalho. Aí você fica, eu não posso ficar nervoso. Ou não também não funciona como nada, ou não é só um incentivo a você imaginar aquilo. Vai fazer o quê? Você vai ficar nervoso. Eu não vou conseguir. Aí você imagine travando, gaguejando. O que vai acontecer? O que você está falando que vai acontecer. Agora, se eu começar a mentalizar que mesmo com um pouco de medo, mesmo inseguro e sabendo que é um desafio, eu vou conseguir, dando o meu melhor, falar de uma melhor maneira possível, com tranquilidade, falando as palavras pausadas, e mesmo que me dê calafrios em alguns momentos, eu vou continuar mantendo a postura, e toda vez que eu me sentir que eu vou perder o controle, eu vou pegar a caneta e vou abrir e fechar a caneta. E eu vou retomar o controle e continuar falando onde eu parei. Isso é uma sugestão que eu posso fazer com indução ou não. Então, cuidado com o que você tem comunicado para você. Se a sua vida está ruim e não está correspondendo ao que você quer, pode ser pelo que você tem comunicado para você. Aquilo que você tem comunicado para si. Tá? Porque, gente, dar o nome às coisas, tá? Faz com que elas existam. Eu só sei o que é uma cadeira, a existência de uma cadeira, porque eu falo, aquilo é uma cadeira. Então eu sei que existe uma cadeira. Aquilo que me fala uma palavra que eu não conheço, eu não vou saber, eu não vou conseguir interpretar a existência daquilo, vai perder, não vai ter sentido e significado. Tá? Então as coisas que você tem comunicado para você vai construindo um certo sentido e significado. E isso é a importância da comunicação, né? A nossa linguagem cria a nossa realidade. E temos que começar a aprender a nos conectar com o que realmente importa para nós. Uma vida autônoma, com autonomia, sabendo nosso diferencial, tendo autenticidade, sendo nós mesmos. Não é curtir a vida adoidado e lasque o que o outro está pensando, já falo isso sempre aqui. Mas é ter autenticidade, que você concorda, o que não concorda, seus valores, já falei sobre valores aqui. Na verdade, várias lives que eu já fiz aqui faz relação a essa, a live de esquemas, de padrão de pensamento, de autorresponsabilidade, de necessidade oculta. Né? Tem várias outras lives que faz paralelo a essa. Se você quer ter acesso a essas outras lives, né, e construir com riqueza uma gama de conhecimentos que vão te levar para uma experiência de vida, para um patamar, né, cognitivo, emocional, social, de outro nível, você tem que entrar no grupo do WhatsApp. Tá? O grupo do WhatsApp é um lugar bem quietinho, bem paradinho, para você só ser comunicado quando a live começar, para não perder as lives, e ter um link de acesso à reprise para você assistir a live quando você quiser. E tomar nota,
É praticamente um curso gratuito de desenvolvimento pessoal. Só não aproveita quem não está afim mesmo, infelizmente. Tá? O link para entrar está na bio, você pode me chamar aqui no privado, certo? Então aprenda a se conectar mais com você mesmo. Deixa eu ver aqui. Ok. E, por exemplo, a causa do preconceito, das concepções equivocadas, das limitações da nossa cabeça e das crenças, é tudo a comunicação. É tudo devido àquilo que nossa família nos comunicou, construiu nossa realidade e construiu limitações. Então a gente tem que aprender a questionar mais as coisas, tá? Então repito, o que você tem comunicado para a sua vida? O que você tem comunicado para as suas relações? São palavras de afirmação, de bênção ou palavras de maldição? Está mais próximo ao quê? Tá? Já falei, o cérebro não distingue o real do imaginário. Ok. Ou seja, vamos entender, a imagem que você manda para o seu cérebro, você está mandando para a sua vida. Ponto. Se você mandou essa imagem para o cérebro, é isso que você está querendo para a sua vida, é isso que você vai vivenciar. Certo? Tá? E eu sei que não é tão fácil assim, na prática, mudar esse modelo de comunicação, porque envolve muitas crenças, muitos nós emaranhados emocionais, familiares, tá? Por detrás disso. Então isso vai te exigir muita coragem, isso vai te exigir uma conexão verdadeira com a verdade, com a sua verdade interna, com aquilo que você acredita como verdade, para assim viver e defender aquilo. Por exemplo, realmente é verdade que você não merece, não é digna de amor? Realmente é verdade que o único caminho para sua vida são relações bostas, tóxicas e de dedo podre que só dá merda? Realmente é verdade que você é um problema, um fracassado, um complicado que não faz nada direito? É isso a historinha que você está contando para você e está acreditando e caindo nessa arapuca. Mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque você é um abençoado de um ser humano. E ser humano tem capacidades assim, até difíceis de explicar, que a gente mesmo, né, no âmbito neurológico, científico e até espiritual, não tem plena consciência de todos os fenômenos que acontecem na nossa vida, na nossa experiência subjetiva. Então você tem capacidade de ser, desculpe a palavra, bom, foda pra caralho ou não. Tudo isso vai depender da postura que você adota, da autorresponsabilidade, da comunicação que você tem. Então não é verdade que o único caminho é esse caminho pejorativo que você está narrando para a sua vida profissional, afetiva, relacional, para o seu casamento, para os seus filhos, e assim vai. Tá? Então, coragem. Olhe para a verdade dos fatos e olhe para as possibilidades. E tenha uma habilidade de humildade. Se colocar como aprendiz, como pequeno, como observador, não venha tendo a certeza absoluta de todas as coisas, porque não tem como ter isso. Eu até já falei numa live do problema de você querer ter a certeza para tomar decisões. Então, coloque essas palavrinhas para você se comunicar com você nos princípios: coragem, verdade e humildade. Tá? A gente tem que criar esses espaços entre nós de construir um apoio de nós conosco mesmo. Tá? E lógico que é muito bom também se você tiver uma rede de apoio social bacana para te dar uma sustentação, né? Se você está no meio social que também só reforça a sua narrativa ruim, que é pejorativa de você mesmo, aí fica difícil mudar, né, cara? Então você tem que adotar posturas de se relacionar com pessoas boas, saudáveis, que te colocam para cima e que te despertam o seu melhor, né? Isso eu acho que é um conhecimento básico, né? Mas não é porque é básico que as pessoas executam. O óbvio também precisa ser lembrado, tá? Nessa parte aqui, na relação com o outro, a gente tem que entender então que o outro é diferente da gente.
E para a gente ser tolerante conosco mesmo, porque às vezes eu vejo que existe muita intolerância no âmbito pessoal, que a pessoa não tolera um deslize dela, que a pessoa não tolera uma fraqueza, uma alteração emocional. Essa intolerância toda tem um para quê. Tem um para quê que está por detrás disso. É o medo de rejeição, de abandono. Eu não sei como que você está se relacionando com isso não, mas você tem que aprender a se acolher mais. Tá? E para você ser mais tolerante com você, o caminho é conhecer mais a sua história. Conhecer mais a sua história é relembrar de momentos da sua infância, do seu passado e, além disso, conhecer o mais possível sobre sua gestação, sobre a história dos seus pais, história dos seus avós. Tudo isso é conhecimento sobre você mesmo, para você se acolher, para você ter poder e construir sua autenticidade, tá? Porque sistemicamente vão ter alguns fenômenos que, por exemplo, se exclui alguém do sistema, depois de uma outra geração, alguém assume o papel daquela pessoa excluída, né? Então, por exemplo, um filho que não conheceu o pai e quando viu o filho está tendo posturas, atitudes semelhantes àquele pai que ele nunca conheceu, porque foi tirado do sistema de funcionamento. Então, na sistêmica tem esses pormenores. Por isso que não é simples mudar o jeito de se comunicar com você mesmo. Porque às vezes esse jeito que você está tendo de se comunicar com você mesmo é um problema sistêmico, de uma questão geracional, que a gente tem que investigar maior o que está por detrás, a função, o para quê de você estar se tratando dessa maneira. Tá? As necessidades a serem atendidas ou compensadas ou reagidas, né? Então a comunicação é parte do desenvolvimento humano e é impossível não se comunicar. Já falei que a comunicação influencia a forma do outro me tratar. Ok, então você tem que olhar para você e perceber que a comunicação que você está tendo com você tem dois caminhos. Ou ela está te nutrindo ou ela está te desnutrindo, né? Envenenando. Ou você se nutre com palavras de afirmações positivas, boas, de reconhecimento. Não que você tem que passar a mão na sua cabeça de tadinho de mim. Não, isso aí é vitimismo e é outro problema. Mas de eu me reconhecer, de eu me acolher, de eu ver meu esforço, de eu me corrigir, mas acolhendo, de eu me fazer uma crítica, poxa, poderia ter feito melhor tal coisa, mas eu dei o meu melhor, na próxima eu vou acertar mais, tal. Isso tudo nutre. Ou você está se intoxicando, se envenenando. Como nossa comunicação é como se fosse então um alimento. Que tipo de alimento você tem oferecido para você? Tá? Reflita nisso. Reflita. Essa é uma live bastante de reflexão. E aí você vai aprendendo e encontrando formas de você mudar a palavra, não ficar se rotulando, certo? Encontrar uma maneira mais eficiente de você falar com você mesmo, trocando as palavras. E assim você vai construindo o seu mundo, porque o nosso mundo é construído por linguagem. Nosso mundo é construído por linguagem, então nossa linguagem forma o nosso mundo, e especificamente o seu mundo interno. Tá? Então, para que ser tão rude com você e falar, eu sou imprestável mesmo, eu sou um problema, eu sou um ansioso, eu sou um fracassado, eu sou um inútil? Isso são rotulações, isso são toxicidades, né? Envenenamentos. Trocar em, poxa, alguma coisa aconteceu que eu não consegui dar o meu melhor. Alguma coisa aconteceu que alguma habilidade está me faltando que não está fazendo com que eu consiga ter efetividade. Eu tenho que me olhar mais e buscar encontrar uma forma de solucionar aquele problema. É fácil ter esse pensamento, gente? É fácil se comunicar dessa maneira? Não, mas é possível. E se necessário, procure ajuda. E com certeza vai ser necessário, tá? Porque é difícil mudar esse padrão sozinho, tá? Então a autossugestão muda a sua vida. Tanto é que tem vários áudios na internet de auto-hipnose, de autossugestão, justamente para você ir falando essas coisas. Autossugestão para emagrecimento, autossugestão para relacionamento, autossugestão para
dinheiro. Eu até te recomendo isso. Matheus, eu não tenho dinheiro para começar na terapia. Eu entendi, isso fez sentido, mas eu não tenho como pagar um processo terapêutico. Ok, então não é a mesma coisa, mas procure então áudios de autossugestão dentro daquele tema que você quer. Eu quero ter uma produtividade melhor. Autossugestão, auto-hipnose para produtividade melhor. Não tem números, você vai procurar o que você se identifica, o que funciona mais para você e vai te ajudar a dar modelos de autossugestão, ou seja, modelos de uma comunicação pessoal com você. E aí você vai aprendendo, escolhendo palavras novas, aprendendo palavras novas para você conseguir ter uma postura, uma comunicação mais acolhedora, mais positiva e se nutrir melhor. Faz sentido? Essa dica aí, gente, é parceiragem demais que eu estou passando com vocês, é isso, hein? É muita camaradagem, tá? E aí, como que para ter uma efetividade, você vai ter uma efetividade nessas sugestões, tá? Nesse seu diálogo interno com você mesmo, tá? Você vai ter que se concentrar, ter uma atenção, né, concentrada nessa ideia que você está tendo, então se concentrar, imaginar isso realmente, certo? Você vai ter que conectar com as emoções. E como você conecta e ativa essas emoções? Com memórias afetivas, né? Por exemplo, é difícil a gente lembrar o que a gente comeu de almoço na segunda-feira passada ou ontem, que roupa que eu estava usando na última quinta-feira. É difícil a gente lembrar isso. Mas o nosso primeiro beijo, nossa primeira DR, primeira relação sexual, primeira viagem que eu fiz, isso tudo é fácil de lembrar, porque isso gerou um boom emocional, aumentou mais conexões, mais sinapses no cérebro. Então, para a gente mudar a forma de se comunicar, por exemplo, nossa, mas que música, hein? Isso é hora de passar com essas músicas no fundo, é uma benção. Oh, Deus abençoe esse cidadão, tá? Deixa eu retomar o que eu estava falando. Tá. Você já é casado, já é um homem ou já é uma mulher casada e ainda fica, eu não sou nada, eu não tenho sucesso, eu sou um problema, eu não consigo ser uma boa mãe. Como que você faz uma ativação emocional? Conecta que a partir do momento que você fala assim, não, eu consigo, eu vou esforçar, é incrível a minha capacidade de desenvolver a habilidade de maternagem, de esposa. Aí, para ficar mais forte, auxílio emocional, você vai imaginando a sua família do jeito que você é e como você está se sentindo, a sua família na melhor versão possível, como seu filho está feliz, como seu marido está contente, como você está contente consigo mesmo porque você está conseguindo isso. Então, isso é uma ativação emocional, de mentalizar o que você quer fazer, e aí você vai narrando, né, se sugestionando, para você ter um estímulo de um comportamento para você chegar nisso. Então, é incrível a minha capacidade de superar as dificuldades. Aí vou dizer assim, tem um nó específico emocional. E para isso eu vou conseguir resolver a minha questão lá com minha mãe ou com meu pai. Cada um vai ter uma particularidade, uma subjetividade, né? Tem que personalizar essa sugestão. Então, as questões no YouTube, por exemplo, elas são genéricas, né? Isso que eu recomendei a vocês. Mas já é um caminho para vocês irem aprendendo, tá? Então, se conecte, tenha atenção naquilo que você está pensando, faça uma conexão emocional, tá? E você tem que fazer um esforço também para você continuar persistindo nisso, tá? Porque não vai ser do dia para a noite. Não espere resultado a curto prazo, vai ser a longo prazo, certo? Então, ativar suas emoções é fundamental para você conseguir ter êxito nessa mudança. Mas ou seja, na verdade é mudar a ativação emocional, porque é justamente uma ativação emocional que está te levando a repetir e ficar nesse loop improdutivo dessa comunicação horrível com você mesmo, e você ficar se intoxicando, se denegrindo e assim vai, tá? Então cuidado, reflita o que você tem comunicado para você. É isso que você almeja para a sua vida? É isso que as pessoas que realmente te amam desejam para você? É isso que a sua família merece? É isso que o seu emprego merece? É isso que você merece? Se você acha que merece só isso e está acreditando nisso, você está precisando de ajuda, viu? Porque você tem potencial para muito mais.
E outra, a gente tem que aprender também que esse processo de autenticidade, autonomia, diferenciação, de desenvolver nossa potencialidade é vitalício, tá? Eu mesmo, como Matheus, eu estou na minha melhor potência hoje possível, porque eu estou sempre dando o meu melhor. Mas não quer dizer que eu já estou na minha melhor potência da vida, que eu já alcancei o meu patamar máximo. Então, eu acredito que eu esteja muito, muito longe do meu patamar máximo. Mas dentro do que eu tenho hoje, eu acredito que eu estou na potência. Dentro do meu tempo de casamento, dentro do meu tempo de atuação, eu acredito que eu estou na minha potência máxima e muito bem. Tá? Agora imagine se eu ficar assim, poxa, ninguém está nem aí para que eu falo, eu não consigo ajudar ninguém, maior dificuldade, pô, não dá certo, ninguém me procura, pô, meus atendimentos não funcionam, tal. Você ia querer consultar comigo se eu tivesse essa postura? Aí o problema é ser você que não quer me procurar ou eu que estou te dando uma insegurança? Meus conteúdos iam ser relevantes? Não. Ia ajudar a impactar alguém? Não. Porque eu ia ficar numa postura que eu já estou me colocando para baixo. Tá? Então é isso, a gente também tem que aprender a diferenciar o que é meu, o que é do outro. O que é a frustração do meu pai e da minha mãe que foi jogado para minhas costas, o que é a expectativa ou frustração do outro que está jogando nas minhas costas, e eu não tenho que ficar carregando o que não é meu, carga que não é minha. Porque todo mundo já tem suas cargas para carregar. Se cada um carregar a tua, já está de ótimo tamanho. Agora, ficar pegando carga dos outros ou aceitando carga que os outros estão querendo colocar em você, sai dessa vida. Tá? Procure ajuda. Então é isso. Tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer coisa, assiste essa live e volta e retoma esse conteúdo, tá? E se você quiser fazer parte do grupo para ter acesso às outras lives, basta entrar no link que está aqui na bio, tá? A gente já tem mais de 80 e poucas lives lá, que é praticamente um curso, uma experiência profunda com vários temas que com certeza vão te colocar num novo patamar de ser humano, de saúde, de relacionamento, de qualidade de vida. Conhecimentos que você não vai achar por aí tão fácil e que você não aprende na escola, mas com certeza que faça um diferencial enorme na sua vida. Se é isso que você quer, se aprimorar, sem miguezinho, sem desculpa, né? Porque as pessoas ficam, ai, mas não tem tempo, ai, tem mil e uma coisa para fazer. Beleza, continua na sua vida repetindo padrões, mecanismos, se comunicando assim e achando que você vai ter mudança e vai conseguir uma vida melhor sem esforço, sem você dedicar tempo. Que as coisas vão mudar naturalmente sem você fazer nada, seguir um ritmo, que você não vai ter que dedicar um tempo, dormir mais tarde, ou trocar um comportamento por outro e vice-versa. Então tem gente que foca na solução, tem gente que foca no problema. Eu quero te ajudar aqui a encontrar maneiras de solucionar e não focar no problema. Tá? E uma das maneiras disso é o conteúdo aqui nas lives. Então se inscreve lá, entra no grupo e vai assistir as outras lives. Beleza? Então obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado profundamente. Reflitam sobre isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Podem procurar, podem mandar mensagem. Tá? Seria uma honra conversar com vocês, trocar ideia. E se quiser marcar a sessão também, só me procurar. Tendo online, em Pimenta Bueno e em Rolim de Moura. Então, fiquem com Deus. Bom serviço para vocês, boa vida. Espero que aprendam a se comunicar de uma maneira melhor. E a gente se vê por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau, tchau e até mais.